fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu tenho aqui uma dúvida, que era essa resposta do irmão Eli Soriano, em João 1:1, em João 1:14, em Isaías 9:6, em Hebreu 1:8, sobre se Jesus não é o mesmo Deus e Deus é o mesmo Jesus. Onde a gente observa na palavra, eu queria essa resposta com convicção, porque até agora eu já vi que este homem de Deus está dando todas as explicações, tirando as dúvidas daquilo que as pessoas têm. Eu agradeço pela resposta e estou aqui aguardando em São Luís do Maranhão. Ok, irmão. Obrigado pela sua pergunta. Remember, brother, Lembre-se, irmão, that the Father cannot be Jesus Christ. que o Pai não tem como ser Jesus Cristo. Why? Por quê? Jesus Christ means anointed Savior. Porque Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido. If he is ungido, somebody higher than him should have anointed him. Se ele é o Salvador ungido, alguém maior do que ele deve ter ungido ele. If you give the name Jesus Christ to the Father, that forms a blasphemy to the Father. Se você dá o nome de Jesus Cristo ao Pai, isso se torna uma blasfêmia contra o Pai. Why? E por quê? Because there is nobody higher than the Father. Porque não há ninguém maior do que o Pai. 14:28, João. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Porque o Pai é maior do que eu. Diz o Senhor Jesus Cristo. Is Jesus Christ lying? Agora, será que o Senhor Jesus Cristo está mentindo? Vamos ler. João 8:46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? The Lord Jesus Christ did not commit any sin. O Senhor Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. He did not lie. Ele não mentiu. He always tells the truth. Ele sempre fala a verdade. 1 Pedro 2. Vamos ler. 22 diz, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. So whatever he said is the exact truth. Então, o que quer que ele tenha dito é a verdade exata. And when he said the Father is greater than me, it is the truth. E quando ele disse, o Pai é maior do que eu, é a verdade. Why must we not believe that the Lord Jesus Christ is the Father also? Então, por que não devemos crer que Jesus Cristo é o Pai também? Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Pai não tem mudança nenhuma. Quem não sombra de variação. Mesmo sombra de variação não pode acontecer ao Pai. The Father is infinitely the same. He does not change. O Pai é infinitamente o mesmo. Ele não muda. But the Lord Jesus Christ have suffered mudança. Mas o Senhor Jesus Cristo sofreu mudança. 2:5. Filipenses. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Did he change? Será que ele mudou? He changed. O qual, subsistindo em forma de Deus, he is equal in form with God. Era igual em forma com Deus. Não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. So he changed. Então ele mudou, o Senhor Jesus Cristo mudou. And he was even made lower than the angels. E ele foi até mesmo feito menor do que os anjos. Vamos ler. Hebreus 2:9. Vendo, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra,
por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Sim. Feito pouco menor que os anjos. See? So, the Father will not do that. Então o Pai não vai fazer isso. And according to the Bible, there is no mudança whatsoever Pois in de him. acordo com a Bíblia, não há mudança alguma no Pai. But the Lord Jesus Christ have experienced mudança. Mas o Senhor Jesus Cristo experimentou mudança. Sim. That's why the Father is not the Lord É Jesus por isso Christ. que o Pai não é o Senhor Jesus Cristo. But the Lord Jesus Christ is also called a Father. Mas o Senhor Jesus Cristo também é chamado um Pai. Sim. Why? Por quê? Because he has filhos. Porque ele tem filhos. Vamos ler. 21:5 João. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixes. So he calls the apostles filhos. Então ele chamou os apóstolos de filhos. He is a father to them. Ele é um pai para eles. But it doesn't mean that he is the father sobre todo poderoso. Mas ele não quer dizer que ele seja o pai todo-poderoso. Vamos ler Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Filho se nos deu. Who gave? Quem deu esse filho? Sim. Somebody higher. Alguém maior. Sim. Vamos continuar. E o governo estará sobre os seus ombros. O governo estará sobre os seus ombros. Who put it there? Quem colocou o governo lá, nos ombros dele? 22:22, Isaías. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Sim. The Lord God, the Father, put the government on the shoulder of the Lord Jesus O Christ. Senhor Deus, Pai, colocou o governo sobre os ombros de Jesus. Vamos ler Isaías 9:6. Vamos voltar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Filho se nos deu. E o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será. When he was young, he's not called like that. Quando era jovem, não era chamado dessa maneira. Quando era filho, não chamado este nome. Mas a tempo when he will be called like this. Haverá um tempo, chegará um tempo que ele vai ser chamado desta maneira. What is that? E o que é? Vamos continuar. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 7. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. So, it is the Senhor dos Exércitos that will do all of this. And that he will do this to the Son. Então é o Senhor dos Exércitos que fará tudo isso. Ele fará tudo isso para o Filho. Sim. The Lord Jesus Christ will be called the Father. O Senhor Jesus Cristo será chamado Pai. But he is not the eternal Father. He is not the Father that was Father before even his birth on earth. Mas ele não é o Pai eterno, o Pai que já era Pai mesmo antes do seu nascimento na terra. Vamos ler. 34, Provérbios. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente o sabes. That is the Father, the eternal Father, which is Father already, even before the creation of the world. Então, este Pai é o Pai eterno, que já era Pai mesmo antes da criação do mundo. E mesmo antes da criação do mundo, tem filho. Mesmo antes da criação, já tem o Filho. This is the original Father. Este é o Pai original. The Lord Jesus Christ, como filho,
when he grows old, can also be a father. Agora, o Senhor Jesus Cristo, tendo nascido na terra após envelhecer, após ter chegado a certa idade, pode ser chamado pai. See? Much like you. You have your father, but you can also be a father when you have already your son. Assim como eu, por exemplo, ou você, ou qualquer homem, você pode ter um pai, mas quando chegar a determinado tempo da sua vida, determinada idade, você também pode ter um filho e ser chamado pai, mesmo tendo um pai. See? That is what the verse in Isaiah means. É isso que o versículo em Isaías significa. And to be sure about that, E para ter certeza disso, his being father ele ser pai, is made by the Lord of the exército. isso é feito pelo Senhor dos Exércitos. So it is the Father eternal. Então é o Pai eterno. The Father is not the Lord Jesus Christ. O Pai não é o Senhor Jesus Cristo. The Lord Jesus Christ can be a father, O Senhor Jesus Cristo pode ser um pai, but the Father is not the Lord Jesus mas Christ. o Pai não é o Senhor Jesus Cristo. The Lord Jesus Christ is the Son of the original Father. O Senhor Jesus Cristo é o Filho do Pai original. 3 e 14, João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Significa, o Deus é diferente que o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. So, he is with the Father. Então ele estava com o Pai. He is not the Father. Ele não é o Pai. That time he is called the Verbo. Naquele tempo ele é chamado o Verbo, Como se significa verbo? palavra. O que significa ler. verbo? Vamos ler. Apocalipse 19, 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. So, o verbo é nome de Jesus Cristo. O Verbo é o nome de Jesus Cristo. O verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus. 14. 1,14 diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, Como a glória do unigênito do Pai. He is not the Father. He is the unigênito do ou Pai. seja, o Verbo não é o Pai, ele é o unigênito do Pai. Sim. Do not be confused, brother. Não fique confuso, irmão. The Father is greater than the Lord O Jesus Christ. Pai é maior do que o Senhor Jesus Cristo. He is the one who made the Lord Jesus Christ Father and Senhor. Foi o próprio Pai quem fez do Senhor Jesus Cristo Pai e Senhor. Do aumento de seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. It is the Father or the Senhor dos Exércitos that will make all these things possible with the Filho that He gave to the Israelites. Então, é o Senhor dos Exércitos que fará possível todas essas coisas ao seu Filho, de se tornar todas essas coisas que foram feitas pelo próprio Pai, o Senhor dos Exércitos. Regarding the Filho that He gave to the Israelites. Concernente ao Filho que Ele deu aos israelitas. Um Filho se nos deu. 9:6 diz, porque menino nos, diz Isaías, aos israelitas. Este acontece aos israelitas. Porque menino nos nasceu, filho se nos deu. There was somebody who gave. Então the teve filho. alguém que deu este filho. Who is that? E quem é este? 3:16, João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do not be confused. Então não fique confuso. There is a Father that exists in eternity, Existia um Pai que existia na eternidade and He existed with His Son. e ele existia com seu Filho. See?
They are father and son. Eles são pai e filho. See. If the Lord Jesus Christ will be called a father, Se o Senhor Jesus Cristo for ser chamado pai, it doesn't mean that he is the father. não significa que ele é o pai. And it will not contradict the verses in the E Bible. não vai contradizer os versículos da Bíblia. Because in a family, Porque em uma família there can be 3 or 4 pais. pode ter 3 ou 4 pais See. diferentes. In our family, I have experienced a time when we have 3 fathers. Moelle diz que na família dele teve um momento que ele experimentou, chegou a passar em que teve 3 pais na família. Why? Por quê? My grandfather is living, my father is living, my eldest brother is living, and my eldest brother has a son also. Assim, o avô dele estava vivo, o pai dele estava vivo e o irmão mais velho dele, que também tinha um filho, estava vivo. Ou seja, ele também era um pai. So I have experienced a time when in our family we have 3 persons called father. Então ele chegou a passar na família dele um certo momento em que haviam 3 pessoas que eram chamadas de pai. And if it is possible to have 3 fathers in a house, E se é possível ter 3 pais numa casa, it is much possible to have 2 fathers é muito mais possível ter 2 pais in eternity. na eternidade, See, and that is the Father and the Lord Jesus Christ. que é o Pai e o Senhor Jesus Cristo. That is our answer to your question. Essa é a brother. nossa resposta à sua pergunta, irmão. See. Irmão Pedro. Você entendeu a resposta, irmão? Eu atendi e fiquei esclarecido agora, graças a Deus. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.